Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui do Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E aqui nesse nosso quadro do Café com Música, onde você aprimora o que você já sabe, onde você preenche as lacunas da tua formação musical e impulsiona o que você ainda não sabe. Então, você aprende a otimizar o tempo e o aproveitamento dos teus resultados ali no estudo musical diário para se ver cada vez mais evoluindo e aprendendo músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido do que você sabe fazer até hoje em qualquer que seja o instrumento que você toca. Por isso, o tema que eu trouxe aqui hoje pra gente é um mão na massa mesmo, de uma prática, de uma realidade, de quando nós estamos escolhendo, né, buscando o repertório para praticar e de repente a gente não encontra a partitura que a gente quer tocar no nosso instrumento. Então, como que eu faço para adaptar uma partitura que eu encontrei de outro instrumento para o meu instrumento? Como que eu faço isso? A gente vai conversar tintim por tintim dos detalhes que estão envolvidos nessa prática, mas essa aula hoje vai te ajudar a começar a despertar o teu olhar para um mecanismo onde você pode, de maneira fácil, começar a lidar com essa transposição e colocar no seu dia a dia a oportunidade de não deixar de tocar caso você não encontre a partitura. Então você vai aprender como fazer isso, como aproveitar o que você encontra na sua mão e tornar isso aproveitável para a tua realidade do teu instrumento, tá bom? Mas antes da gente começar, eu quero te apresentar o meu site, porque eu não sei se você conhece, eu tenho canal em diversas redes sociais, as principais, né? YouTube, Facebook, Instagram, tenho um canal no Telegram, tenho materiais aí para download gratuito. E nesse site, posstocar.com.br, você encontra todos esses meus canais, o material, você fica mais próximo de mim. Então, caso você queira me acompanhar mais de perto, caso você queira acompanhar os conteúdos que eu vou postando, digita aí, entra aí nesse canal, já curte as nossas redes sociais, baixa os nossos materiais e assim se aproxime cada vez mais e vá crescendo musicalmente, tá bom? É só colocar aí www.posstocar.com.br, já dá seu like, já curte, já compartilha e nos acompanha. Show? Então vamos lá. Seguinte, quando a gente pensa em adaptar, em transcrever uma partitura que está para um outro instrumento e adaptar ela para o nosso, nós temos que pensar que a gente pode fazer isso de duas formas. Se nós estamos pensando em transpor ali a partitura, por exemplo, que está numa clave X, uma clave que é própria daquele instrumento que você encontrou a partitura, e você vai transpor para o teu instrumento, usando a clave do teu instrumento, você pode fazer isso por dois recursos. Ou através de uma transposição literal, onde você vai manter as alturas das notas, ou por meio de uma transposição onde você adapta as notas, ok? Vale dizer que uma transcrição de uma partitura, uma adaptação de uma partitura, também envolve outros elementos de entendimento de textura harmônica, de adaptação técnica, mas hoje eu vou focar aqui para você num aspecto, que é o aspecto de pegar uma partitura que está numa determinada clave, não é a clave do seu instrumento, e como que eu faço, como que eu já adapto esse primeiro aspecto e torno isso possível para o meu instrumento? Por meio de dois aspectos. Ou você vai manter a altura literal mesmo, só vai fazer a conversão para o teu instrumento, ou você vai adaptar a tessitura, as oitavas. E isso pressupõe que você tenha alguns pré-requisitos. Por exemplo, quando você vai fazer a transposição literal para o teu instrumento, não modificando a altura, você precisa conhecer a relação entre as claves. Você precisa saber como que uma nota que está escrita numa clave, ela fica exatamente igual a outra nota que está escrita na outra clave. Você precisa entender essa correspondência de alturas musicais, para que de fato você faça, por exemplo, uma tradução. É como se você estivesse pensando em traduzir uma nota, uma palavra de uma língua para outra língua. Então você vai fazer uma tradução de uma clave para outra. E é super importante que você entenda essa relação de tradução de notas, entendeu? Quando, todavia, você vai fazer uma transposição adaptando as oitavas, você precisa entender sobre a tessitura do instrumento para o qual você vai.
e da onde você está vindo, né? Essa partitura foi escrita para aquele instrumento, esse instrumento tem uma tessitura de notas, ou seja, ele consegue fazer notas desse som até aquele outro, desse grave aqui ou até aquele agudo. Você tem que saber a região que essa partitura foi feita e tem que saber a região do teu instrumento, para aquele que você vai escrever. E aí você muda as oitavas colocando dentro do que é possível para o instrumento que você está adaptando. Isso demanda uma necessidade de entendimento do teu próprio instrumento, ou se não for o teu instrumento, o instrumento para onde você está escrevendo, tá bom? Isso tem que ficar claro para você. Agora eu vou te explicar então como que você vai ter esse entendimento da relação entre as alturas musicais, de como conseguir fazer uma tradução literal de uma nota, de uma frequência musical para outra clave sem modificar a frequência, sem mudar o som, não tornar ela nem mais aguda, nem mais grave. Veja, existe um sistema de organização, digamos assim, né? Um sistema de padronização dessas alturas, dos sons musicais. E esse sistema, de acordo com o Sistema Científico de Alturas Internacional, coloca uma notinha, que é o Dó, para ser a nota de referência e de elo entre todas as outras claves. Essa nota Dó, no Sistema Científico de Alturas Internacional, é chamada de Dó 4. E que nota é essa especificamente? É essa daqui, ó. Nessa clave aqui, essa aqui é chamada de Dó 4, ok? Essa nota aqui é essa nota que soa dessa forma. Ela também é conhecida como Dó central, porque ela fica numa região central, nem tão aguda, nem tão grave, num som intermediário, e ela está comparada com o piano, com a extensão do piano, que é um dos instrumentos com maior tessitura, com maior extensão. Ela está na região do centro do piano, na região média ali, certo? Esse Dó é chamado de Dó central, ok? Esse Dó central aqui, no Sistema Científico de Alturas Internacional, ou também conhecido como padrão americano de altura, padrão de nomear as alturas que nós temos, ele é chamado de Dó 4. Porém, existem algumas outras formas, algumas outras convenções de se colocar as alturas, de comparar, de estabelecer essa notação de todos os sons que a gente tem dentro das notas, dentro da escala dos instrumentos. E esses sistemas semelhantes acabam trazendo a confusão que é tão comum da gente ver por aí, né? É Dó 4, é Dó 3, então existem outros sistemas que têm algumas outras variações. Por exemplo, eu fiz um levantamento aqui, dentro de software MIDI, alguns softwares MIDI, né? Colocam esse Dó aqui como sendo chamado de Dó 5. A Yamaha, por exemplo, coloca esse Dó aqui como sendo chamado de Dó 3. Então sempre tem uma pequena variação aqui que você pode encontrar e que talvez te chame a atenção, porque são sistemas semelhantes. O princípio é que eu coloco o nome da nota, por isso chama Dó, e eu coloco um número. E por que esse número? Porque esse número identifica a oitava. Então, se você comparar com um piano, que tem ali suas, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oitavas, o primeiro Dó ali que vai aparecer vai ser o Dó 1, 2, 3, 4. E aí chega nesse aqui. Então, vai tendo sempre essa questão de, imagine, ó, eu vou tentar reproduzir aqui 7 oitavas. Eu vou ter que fazer muito pequenininho, né, ó. Será um achado se eu conseguir. Uau! Sim. Uau! Já me perdi, peraí. Deu 6 oitavas, ó.
eu vou tentar aqui fazer assim o piano. Nossa, gente, era muito mais fácil eu projetar uma foto, né? Vamos lá, né? Nossa, fala, tia Daiane, pega uma foto do piano e bota nessa tela aí desse vídeo que ficaria, né? Hello, muito mais fácil, né? Isso não fica legal. Ai, Jesus amado, vamos fazer trilha sonora. Tim, 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 tirim, tim, 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 tim. E vai ficar um ano desenhando essas teclinhas, não vai dar pra ver nada, 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 nada. Jesus da glória, vocês têm que tentar entender e eu ainda errei, coloquei 3 teclas pretas aqui. É 2 teclas pretas. Bom, tem um dó aqui, ó, dó. Tem um outro dó aqui, dó. Gente, acredite, tem um dó, tá bom? 1, 2, 3. Tem mais um dó aqui, 4. Tem mais um dó aqui, 5. Tem mais um dó aqui, 6. Tem mais um dó aqui, 7. Falta uma oitava. Falta mais uma oitava aqui, né? Então, quando nós temos o teclado do piano aqui, o dó mais grave ali embaixo, segundo esse sistema científico de alturas internacionais, é chamado de dó 1. E aí vem uma sequência de notas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vem para um outro dó, dó 2. E aí vem a sequência de notas, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 3, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 4. Esse aqui é o dó central, segundo o sistema internacional de alturas, tá bom? Então, o dó 1, esse aqui, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 2, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 3, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 4, que é o central, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 5, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 6, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó 7, ré, mi, fá, sol, lá, si. E termina mais um último dó ali, né? Que aí é um dó 8 ali, mas que não tem uma outra sequência de notas. Por quê? Nesse padrão, desse sistema científico de organização aqui, se esse é o dó 1, tudo que está nessa região aqui é classificado como 1 também. Então, esse aqui é o Ré 1, Mi 1, Fá 1, Sol 1, Lá 1, entendeu? E assim você vai determinando, você vai especificando a nomeação das alturas musicais, ok? Não pela frequência, mas pela nomeação delas. E aí chega nessa outra oitava aqui, Dó 2, Ré 2, Mi 2, Fá 2, Sol 2, Dó sustenido, coloca as notas cromáticas também. E aí chega no 3 e por aí vai, tá? Porém, nesses sistemas que são semelhantes, mas que fazem pequenas variações, ao invés de considerar aqui como Dó 1, considera como Dó 0. Outros sistemas acabam considerando como Dó menos 1. Então, às vezes, você pode encontrar variações nessa forma que estão seguindo esses outros padrões também. E não há um certo ou um único ou um errado. Dentro dessa literatura, você vai aprender que esse Dó 4 é também o tal do Dó 3, ok? Que é o som ali desse Dó mediante esse Dó do meio aqui, né? Esse Dó médio aqui, cuja frequência é de 200, ó, eu até levantei, 261,6. Momento física acústica, tá? Cada som musical tem uma numeração, hertz, né? Cada som musical tem uma numeração que representa a frequência que ele soa. Então, cada som aqui, cada altura musical tem um número matemático para representar e para especificar que é esse aqui e não é esse aqui, mais agudo, ok? Tá, uma vez que essa questão tá clara para você sobre esse Dó aqui, todas as outras claves têm como elo esse mesmo Dó. Você pode encontrar esse mesmo Dó em todas as outras claves, só que, lógico, ele não vai estar escrito como esse Dó fora da pauta aqui na primeira linha suplementar inferior. Não, esse Dó 4 ou Dó 3 é dessa forma grafado apenas na clave de Sol. Quando você migra para as outras claves, lembrando que nós temos 3 tipos de clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó, e que além desses 3 tipos, nós podemos ter mais do que 3, porque algumas delas têm mais que uma só, né? Então, a clave de Fá existem 2 claves, a clave de Dó existem até 4 claves. Então, a gente, na verdade, pode ter até um total de 7 claves que vêm de 3 tipos, ok? Em todas elas, a unidade de congruência, né? O que faz a união de todas elas pode ser tida por esse Dó aqui. Então, você acostume-se a pensar sobre esse Dó em todas as claves, porque assim você faz uma transposição literal. Então, se eu quero escrever
Esse Dó 4, ou também chamado de Dó 3, nas outras claves, eu preciso assim proceder. Nessa clave aqui de Fá, da quarta linha, esse Dó é esse aqui. Quando eu escrevo ele como primeira linha suplementar superior, eu estou escrevendo o mesmo som. Literalmente o mesmo Dó, nem mais agudo, nem mais grave. É o Dó central. Se eu for escrever isso na clave de Fá da terceira linha, que ainda que é uma clave que não é usual, mas ainda é admitida dentro do estudo teórico, esse Dó vai ser escrito aqui, ó, na última linha, na quinta linha da pauta. Esse som é essa aqui. Se eu for escrever, se eu for traduzir esse Dó para a clave de Dó da primeira linha, que assim como a clave de Fá da terceira linha, não é usual, né? Não é empregado, mas ainda é admitido dentro da literatura da teoria, esse Dó é esse daqui, escrito na primeira linha. Se eu for escrever esse Dó na clave de Dó da segunda linha, que assim como a clave de Dó da primeira linha também não é usual, mas é admitido, ele fica na segunda linha. Se eu for escrever na clave de Dó da terceira linha, cadê a terceira linha? Isso, ele fica aqui na terceira linha. O Dó vai ser o da terceira linha. E se eu for escrever esse Dó central na clave de Dó da quarta linha, ele vai ficar aqui na quarta linha. Poxa, Daiane, então eu vou ter que decorar a localização desse Dó 4 aqui em cada uma dessas claves? Vai, mas não é difícil isso. E tem um macete. Na clave de Dó, nas claves de Dó, sempre a nota posicionada na linha da clave é o Dó central, é o Dó 3 ou o Dó 4. Quando nós estamos falando de clave de Dó da primeira linha, a nota posicionada na primeira linha é o Dó central. Estamos falando de clave de Dó da segunda linha, a nota posicionada na segunda linha é o Dó central. Estamos falando de clave de Dó posicionada na terceira linha, o Dó na terceira linha é o Dó central. Estamos falando de clave de Dó na quarta linha, notinha da quarta linha é o Dó central. Entendeu? Não é difícil memorizar isso aqui. As claves de Dó, a linha da própria clave já é o Dó central. Essa é a convenção. Você tem que memorizar na clave de Fá, nas claves de Fá, né? Ainda que essa seja a usual. O Dó central, ele é sempre fora, né? Digamos, para cima da clave. Você pode usar essa memória visual. Então, o Dó central, se aqui é o Fá, você conta, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se aqui na quarta linha é o Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, o Dó central é aquele que está acima, que está fora da pauta. Uma vez que você tem essa clareza aqui, de que você pode traduzir o Dó central, que é o Dó 3 ou o Dó 4, você então pode traduzir qualquer nota, porque a sua referência de tradução vai ser essa. E esse vai ser o seu guia para fazer essa tradução literal, ok? Como, Daiane? A gente vai aplicar e vai fazer alguns exercícios para que isso fique mais e mais, assim, na sua mente, para que você ganhe automatismo. A gente vai fazer alguns aqui, tá bom? Mas lembra sempre que o seu foco é esse Dó aqui, tá bom? Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios. Como que eu faço isso? Imagine que você tá aqui com um trecho aqui numa partitura, escrito na clave de Sol, e que tem essas notas aqui, ó. Pronto. Sei lá. Coloquei notas soltas. Dó, Ré, Mi, depois vai pro Lá, Sol, Mi, Lá. Tá vendo? E aí você vai escrever isso para a clave de Fá, da quarta linha. Qual que é o seu guia? O seu guia é o Dó 4 ou Dó 3, o Dó central. Então, é esse aqui. Você começa por essa nota. Se essa nota é o seu guia, você escreve ela nessa clave. E aí você vai lembrar. Bom, nessa clave, essa nota é escrita aqui em cima, sobre a pauta. Então, eu já escrevi o meu guia. E agora, você vai seguir por leitura relativa. Você vai por relatividade de movimento.
Tá vendo que sobre essa nota dó eu subi para pegar o ré e o mi? Então eu posso subir. Posso não, eu devo subir. Eu mantenho a linha do dó e escrevo uma nota em cima. Vai ser literalmente esse ré. Eu escrevo a nota ré e coloco mais uma linha. Né? Na verdade eu não escrevo, eu penso na nota ré e coloco mais uma linha para que eu faça o movimento de subida e agora eu literalmente escrevi o mi. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que se eu tocava na clave de sol esse som do dó, opa, esse aqui, subia e subia, tá vendo? Quando eu escrevi dessa forma na clave de fá, eu escrevi literalmente as mesmas alturas, o dó central, subir e subir. Essa escrita é igualzinha a essa nessa clave, literalmente, igualzinha, eu estou traduzindo. Agora, veja que aqui subiu para um lá em cima, pois eu vou ter que subir. O único aspecto chato é que eu já estou totalmente fora da pauta e eu vou ter que subir mais ainda. Ou seja, eu vou ter que usar muita linha suplementar, mas eu tenho que subir, porque subiu. Eu não posso descer aqui na pauta? Não. Senão você não estará escrevendo a mesma altura. Você estará escrevendo uma nota mais grave. E não foi mais grave, foi mais agudo. Toda vez que as notas sobem na pauta, mais agudas elas vão ficando. Então você vai ter que encontrar um lá aqui para cima. Pensa em linhas suplementares. Quando eu tinha duas linhas suplementares era o mi. Se eu colocar uma notinha aqui em cima da linha suplementar, vai ser fá. Se eu acrescentar mais uma linha, vai ser sol. E escrevendo acima dessa linha vai ser lá. Achei o lá. Então eu já penso no que eu estava mi, no espaço em cima do mi, fá, numa terceira linha, sol, no espaço acima da terceira linha, lá. Pronto, agora eu escrevi literalmente aquele lá ali. É muito mais fácil ler nessa clave, né? Porque não tem linha suplementar. Mas eu traduzi literalmente, tá vendo? E agora eu vou descer, tá vendo que eu tenho que descer para o sol? Então eu vou descer aqui, eu vou escrever nessa linha. Desci, esse é o sol. Pronto. Agora eu volto para o mi. Lembra que esse mi nós já escrevemos? Ele é esse aqui, ó. Pois é, então, mi. Agora eu volto para o lá. E lembra que o lá nós já escrevemos? É esse daqui? Pois é, lá. Agora você traduziu, você transcreveu literalmente as frequências que estão aqui para cá. O músico que toca lendo em clave de sol, ele vai tocar esse som aqui. Tá vendo? O músico que toca em clave de fá vai tocar literalmente os mesmos sons, lendo aqui. Ficou até bonitinha essa melodia aí, né? Tá vendo, ó? Então aqui tá literalmente uma transcrição mantendo as alturas. Se eu tivesse, por exemplo, que transcrever isso para clave de fá, para clave de dó da terceira linha, ó. Vamos supor que eu tenho que fazer aqui. Clave de dó da terceira linha, ó. E aí eu vou escrever isso aqui. Esse dó, ré, mi, lá, sol, mi, lá. Vai ficar assim. Minha nota guia é o dó 3 ou dó 4, que é esse aqui. Tá vendo? Essa é a minha nota guia. Então, tá aqui ela, ó. E pronto, escrevi o dó aqui. Se eu escrever esse dó aqui, eu faço um movimento de procurar o ré e o mi acima dele. O ré é esse, tá aqui, e o mi vai ser esse aqui. Pronto, escrevi os mesmos sons na outra clave. Agora eu tenho que procurar o lá para cima desse mi. Esse aqui é mi, mi, fá, sol, lá. Esse é o lá. Do, ré, mi, fá, sol, lá. Achei o lá. Agora eu tenho que descer e achar o sol. Então, desce aqui. Aqui é o sol. Agora eu tenho que descer e voltar para o mi. Do, ré, mi. O mi é aqui. Agora eu tenho que ir para o lá novamente, que eu já tinha achado que era esse. Pronto. Eu escrevi as mesmas coisas para outra clave. Tá entendendo? Aqui eu realmente mantive a altura, não muda nada. Quando o músico tocar aqui, não muda a altura. A não ser que seja o caso de um instrumento que é transpositor. A não ser que aconteça isso. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o violão. Quando o violão está tocando essa nota aqui, dó, ele que está escrito aí como dó 4, dó 3, é o dó central, a escrita para o violão é uma escrita transpositora.
o músico lê e toca esse dó, mas não está soando o dó central, está soando um dó mais grave que ele, porque a escrita para violão, ela é sempre colocada uma oitava para cima do que soa o instrumento. Então o músico está lendo isso aqui, mas ele não consegue produzir esse som. Ele toca esse som, ele toca o dó que ensinaram para ele, que é o dó 3 ali naquela casa, naquela corda, mas o som que sai é esse dó mais grave. Sai esse som. Ou seja, se esse aqui nós estamos adotando, que é o dó 4, se você segue o sistema internacional, o sistema científico de alturas internacional, e você chama esse dó de dó 4, e você toca violão, saiba que na verdade está soando dó 3 para você, está soando uma oitava abaixo. Se por um acaso você não segue o sistema científico, se você adota o dó 3, que é um outro sistema, saiba que quando você toca isso que se chama de dó 3, no violão especificamente, está soando dó 2, está soando um dó uma oitava mais grave, está soando esse dó, e você não tem controle disso. Então, é por isso que eu falei que aqui está uma transposição literal, onde se mantém exatamente a altura, a não ser que seu instrumento seja um instrumento que transponha, ok? Do contrário, está se mantendo literalmente aquela mesma frequência, aquela mesma altura. E o ponto de convergência para você escrever nota por nota para o teu instrumento é esse entendimento desse dó como referência, porque a partir dele você calcula qualquer nota. No exemplo que eu dei aqui, eu coloquei começando pelo dó, mas pode ser, e claro que vai ser, a sua partitura não vai começar pelo dó. Você não vai encontrar uma partitura que necessariamente a primeira nota é o dó. Não funciona assim no nosso dia a dia. Você vai encontrar uma partitura, por exemplo, assim, ó. Imagina que você está numa clave de Fá, porque o seu instrumento lê clave de Fá, e você encontra essa nota aqui, ó. Entendeu? Assim. Mi, Fá, Mi, Ré, Si, Do. Tá vendo? Mi, Fá, Mi, Ré, Si, Do. Tem isso aí na sua clave. Quer dizer, na verdade, não que tem na sua clave, mas na partitura que você encontrou, né? Estava lá e você precisa transpor isso para o teu instrumento, que é um instrumento em clave de Dó. Eu quero transpor para o meu instrumento, porque meu instrumento está tocando clave de Dó da quarta linha. Ih, mas eu fiz a terceira. Vai para a terceira então, vai. Vai um exemplo na terceira, porque eu acabei desenhando a clave de Dó da terceira linha. Você quer transpor para o seu instrumento, que é a clave de Dó da terceira linha. Mas, Daiane, começou no Mi, não começou no Dó. Como é que eu faço agora? Você usa a tua referência do Dó central. Pensa nessa clave que você encontrou. Onde está o Dó central? Está aqui. Ele é aqui. Lembra? Então, esse Mi está abaixo dele. Concorda? É um Mi grave, para baixo do Dó central. Pois eis que você vai procurar essa mesma escrita de um Mi grave para baixo do Dó central nessa clave. Então, você pensa, o Dó central é aqui. Esse é o Dó central, na terceira linha. Eu preciso calcular um Mi para baixo dele. Então, você vem. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Escrevi. E agora, eu estou literalmente escrevendo a mesma altura. Pronto, esse Mi é igual a esse. Um Mi que está abaixo do Dó central. E a partir disso, você vai para o movimento relativo, ó. Subiu para o Fá, subiu aqui. Desceu, voltou para o Mi, voltou para o Mi. Tá vendo? Desceu para o Ré, desce uma notinha, vai ficar aqui. Isso é Ré. Mas isso não era Dó, Daiane? Não. Isso é Dó lá na clave de Sol. Trocou de clave, trocou de nome, hein? Não tem nada a ver, ok? É muito comum ter essa dúvida, mas esse é o Dó. Não, lá na clave de Sol. Trocou de clave, trocou de nome. As claves, elas indicam não apenas a troca de nome, elas indicam que troca o nome, mas elas indicam a mudança completa da altura musical. Pensa comigo, você sabe que esse mesmo desenho aqui, na clave de Sol, que é o que pode surgir aí para você de dúvida, esse mesmo desenho na clave de Sol corresponde ao Dó 4 ou ao Dó 3 aí, né? Tá bom?
Estou considerando as duas possibilidades porque eu sei que tem gente que considera como Dó 3, tem gente que considera como Dó 4. Enfim, você sabe que essa mesma grafia na clave de Sol representa esse som médio que é chamado de Dó central. Pois é, nessa clave aqui, essa mesma grafia indica a nota Ré, trocou de nome, e um Ré bem para baixo do que é o Dó central. O Dó central tá aqui. Esse é um Ré muito para baixo, ó. Outra altura. É um Ré que tá numa oitava para baixo. É esse Ré aqui. Porque o Dó central, que é o mesmo que esse, é esse som aqui, ó. Dó. Esse Ré para baixo, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Trocou a clave, troca o nome e troca a altura. Então, lembre sempre, clave indica mudança de nome e mudança de altura da nota, tá? Então, não fixa, não memorize que sempre que tem uma linha suplementar é Dó. Só na clave de Sol. Em qualquer outra clave, não. E eu aproveitei essa oportunidade que apareceu isso para abrir esse parênteses aqui e te explicar isso. Vou voltar, fechar esse parênteses e vou voltar para cá. Então, aqui nós temos um Ré para baixo desse Dó central, tá vendo? Para baixo, ó. Então, Ré. Agora eu tô transpondo, aqui desceu bastante, foi para o Si. Pois eu vou descer. Dó, não, que Dó. Ré, Ré, Dó, Si. Escrevi o Si aqui nessa clave. Ré, para baixo dele, Dó, Si. E agora eu vou voltar para o Dó, que é assim. Subindo, né? Subiu um, eu subo um aqui. Tá entendendo? Você observou que para fazer a transposição literal, eu não preciso começar na nota Dó de referência. A melodia vai começar em qualquer nota, mas você compara essa nota que apareceu com a referência do Dó central, porque a partir dela você migra literalmente para qualquer clave e escreve o mesmo som, a mesma frequência para qualquer outra clave, ok? Agora, a realidade do nosso dia a dia musical nem sempre permite fazer isso. Por quê, Dairi? Porque nem sempre o instrumento para o qual você vai escrever consegue tocar essa altura aqui. Existem diferentes claves, porque cada uma dessas claves, desses tipos de claves, na verdade utilizada para uma região de notas. A clave de Fá, ela abarca os instrumentos ali que tem um timbre mais grave. Então, os instrumentos que têm um som mais grave, geralmente estão lendo em clave de Fá. A clave de Dó, ela é utilizada para os instrumentos que têm um som intermediário, um som médio. E a clave de Sol, os instrumentos que têm uma sonoridade mais aguda, tem notas mais agudas, tem um alcance, uma extensão de notas mais agudas. Então, utiliza a clave de Sol. Eis que se você pega uma clave de Fá, e você sabe que a clave de Fá, ela sempre vai abarcar notas que estão mais graves que o Dó central, ela se refere a uma extensão mais grave, e de repente você quer escrever essa nota para o teu instrumento, que é uma flauta, e que toca notas super agudas, não graves. E aí você começa a fazer a transposição literal dessa nota, e você vai fazer para a clave do teu instrumento, que é a clave de Sol, no meu exemplo da flauta. Você tem como encontrar essa nota literalmente na clave de Sol? Claro que tem, você vai usar linhas suplementares e vai escrever. Agora, o teu instrumento vai ter esse som literal para fazer? O teu instrumento, no meu exemplo, que é uma flauta, vai conseguir fazer o som exato desse Mi, que é para baixo do Dó central, um Mi grave? Tem esse som no teu instrumento? Possivelmente não. Então, no nosso dia a dia, na nossa prática musical, de reescrever as partituras, nós precisamos muitas vezes adaptar oitavas. E quando eu falo adaptar oitavas, é justamente pensar isso. Eu estou num som grave, mas meu instrumento não tem som grave. Eu preciso jogar para uma oitava mais aguda. Não vai ter como eu fazer uma transposição literal. Eu vou ter que fazer uma transposição onde eu adapto para a tessitura do meu instrumento. E é aí que você precisa conhecer de fato quais são as notas do seu instrumento. Porque, aliás, essa tessitura de notas que ele tem, tipo assim, qual é a mais grave que ele faz, qual é a mais aguda que ele faz, esse alcance, essa extensão de notas que ele tem, é o que determina qual clave que sempre aparece para você.
Lembrando que a clave de sol geralmente é para as notas mais agudas, a clave de fá para as notas mais graves, a clave de dó para as notas intermediárias. Então é por causa dessa abrangência ali, dessa extensão, que já tem uma clave específica para o teu instrumento. Uma vez que você conhece essa extensão, você vai saber que você precisa fazer coisas que são mais realistas, que são condizentes com o que realmente é aplicado. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu quero mostrar aí para você que eu peguei aqui, que é uma transcrição de um trecho de um prelúdio para violoncelo. E eu vou colocar para você dar uma olhadinha na tela. Tem um trechinho da partitura. Como ele foi escrito para violoncelo, o violoncelo é um instrumento que usa na maior parte das vezes a clave de Fá. Não apenas, tá? O violoncelo tem uma particularidade que ele transita entre diferentes claves. O violoncelo também usa a clave de Dó da quarta linha e a clave de Sol, além da clave de Fá, ok? Mas nesse trecho específico aí está escrito em clave de Fá, ou seja, notas graves, porque são notas que existem na tessitura do violoncelo, no timbre do violoncelo. E aí ele foi adaptado, essa extensão, para a clave de Sol, porque é uma partitura que foi escrita para violão. Você está vendo que ela já subiu para a clave de Sol, a transcrição que foi feita, e ela não está literal, não tem como estar literal, porque se você pensa comigo, a primeira nota que está aí na partitura do violoncelo, que é a escrita que foi feita aí pro violoncelo, opa! A primeira nota para o violoncelo está em clave de Fá, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Está em clave de Fá e é a nota Sol, tá aqui embaixo, isso é um Sol. Considerando que esse aqui é o Dó 4, se você calcular até aqui embaixo, você vai ver que aqui tem um outro Dó, que é um Dó chamado de Dó 3, porque já está uma oitava abaixo, e que, portanto, isso aqui está mais para baixo ainda, esse é o Sol 2, concorda? Por que, Dani, Sol 2? Por que você está falando que é o Sol 2? Porque lembra sempre que é a partir de um Dó que as outras notas vizinhas são numeradas. Então, esse Sol aqui pertence ao cálculo, digamos assim, né? A padronização ali de ser assim, ó. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Desse Dó aqui, ó. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Esse aqui é o Dó 2. E aí vem Dó 2 e vai Ré 2, Mi 2, Fá 2, Sol 2... Lá 2, Si 2, começa o Dó 3. Dó 3, Ré 3, Mi 3, Fá 3, Sol 3, Lá 3, Si 3, Dó 4. Ré 4, Mi 4, e aí vai a numeração de oitavas, para você entender que é uma crescente na numeração. Então eu só quero te mostrar que ele está bem para baixo aqui, a sonoridade dele, ok? Muito abaixo, passou uma oitava e está para baixo de ter passado uma oitava. Agora, compara com o que foi colocado na clave de Sol. Na clave de Sol foi escrito esse Sol aqui. Ok? Esse Sol aqui, comparado com o Dó, esse Dó 4 aqui, é esse aqui nessa clave. Esse é o Dó 4 nessa mesma clave. Ok? Concorda que esse aqui tá logo de baixo? Esse aqui é o Sol 3. Concorda? Tá bom? Então, na escrita, ele não é o mesmo. Ele não está soando o mesmo. Ele soa apenas o Sol que seria aqui debaixo desse. Na escrita, ele não está soando o mesmo. Vale abrir um parênteses para fazer você lembrar de um detalhe. Essa é uma escrita para violão, ok? Ou guitarra. E lembra que o violão, ele é um instrumento transpositor. Tudo que está escrito na partitura, na prática, soa uma oitava abaixo. Então, esse Sol 3, na hora que o violonista toca, ele não consegue produzir o som dele. Na prática, está soando o Sol 2. Então, na prática, como um resultado da transposição, que é um fenômeno que acontece de forma natural com o violão, não é o violonista, não é o violonista, não é o guitarrista que tem controle disso. O instrumento acaba fazendo uma oitava abaixo, ok? Independente da vontade dos músicos. Na prática, por ser esse instrumento um instrumento transpositor, eu acabei tendo uma transposição literal. A altura ficou a mesma. Na prática. Na escrita, não. Tá bom? Tem que abrir esse parênteses para você entender. Se, todavia, você não estivesse escrevendo isso aqui para violão, se essa transcrição que está aí tivesse sido feita para o teclado, por exemplo, já não estaria uma transposição real, absoluta, literal. Já não estaria a mesma frequência, porque existe essa nota aqui
E o piano não é transpositor. Essa nota sol logo abaixo do dó, esse dó aqui é esse, si, lá, sol, esse sol é esse. E esse aqui é esse aqui. Bem diferente desse. Tá bom? Então só aconteceu de ser literalmente por uma questão própria da transposição que acontece com o violão. Porque se ela tivesse sido feita para outro instrumento que também lê clave de sol, como por exemplo o piano, o teclado ou tantos outros, que tem a extensão de tocar essa nota aqui, não está uma transposição literal, está uma transposição adaptada de oitava. Uma oitava mais aguda do que essa aqui. E você precisa conhecer isso e conhecer quais são as oitavas e as extensões que você tem à disposição no instrumento para o qual você está escrevendo, para estar consciente se você escreve uma coisa que é possível de ser feita. Se aquele músico vai conseguir tirar aquele som que você está querendo, ou se ele, na verdade, vai perceber que não tem aquele som e ele faz isso na prática. Ele acaba mudando também, de novo, mais do que você já mudou na escrita da partitura, na hora que ele toca, ele muda a oitava de novo, tá bom? Agora, para isso não ficar nebuloso, eu tenho um exemplo que eu quero dividir com vocês. Eu trouxe uma música para a gente fazer um exercício de transposição, de transcrição dessa música para um outro instrumento, baseado na adaptação da oitava, da clave, que é necessário para que a gente consiga transcrever. Essa música é uma música conhecida, um tema popular, bem conhecido, chamado A Thousand Years. E eu peguei de uma partitura para violino, tá? Então, uma vez que você está consciente de o que é o violino, o que de possibilidades ele tem, então, ó, o violino usa clave de sol, por isso que já tá a clave de sol aí. Veja aí, essa partitura, o violino usa clave de sol. Sabendo que o violino tem uma abrangência, ó, o violino ele vai desse sol aqui até esse mizinho aqui, ó. Às vezes um pouco mais, até o mi, sol, si, até às vezes o si. Uau, bastante ainda. Oitavado, ou seja, muito agudo. Sabendo que a tessitura do violino é daqui até aqui, mas você vê que ele tá em clave de sol, porque o violino é um instrumento agudo, né? Então ele tá em clave de sol e ele pega a partir daquele sol para baixo do dó central, o primeiro sol aqui para baixo, e vai embora para notas cada vez mais agudas. Sabendo dessa possibilidade e sabendo que você vai entrar numa realidade de escrever para um instrumento que, hipoteticamente, eu escolhi como violoncelo, tá? E aí, você já vai saber que a tessitura do violoncelo é outra. Se você não sabe, você tem que se informar, você tem que buscar saber isso. Então, a tessitura do violoncelo vem daqui, ó, desse dó aqui, por exemplo, até entrando na clave de sol, até esse sol aqui, às vezes esse harmônico aqui do mizinho, vai daqui até aqui. Passando por todas as notas cromáticas. Você entende por que eu falei da clave de Fá até entrando na clave de Sol? Porque existe uma correspondência entre as claves. Partindo da ideia que a clave de Fá ela é uma clave para os graves e que a clave de Sol é uma clave para os agudos, eu não sei se você sabe, mas existe uma correspondência entre as claves. Ó, abri um outro parênteses aqui para te explicar. Lembra o dó central, que é o dó escrito aqui, próximo da clave de sol, próximo da pauta mais para baixo? Ele é o mesmo que se eu escrever ele aqui, próximo da clave de Fá, da pauta da clave de Fá, só que acima dela. É o mesmo dó. Ou seja, quando a gente coloca duas pautas juntas, você percebe que é o dó que fica no meio das duas pautas. Se eu aproximo ele daqui, eu estou colocando ele em relação à clave de sol. Se eu tiro ele daqui e aproximo ele aqui, eu estou colocando ele em relação à clave de Fá. Pois é o mesmo dó, o dó central. E se eu desço as notas agora aqui, eu começo a escrever o que a clave de Fá tem. Desce para mais para o grave, notas graves. Se eu começo a preencher aqui, eu começo a escrever o que a clave de sol abrange, desse dó para o agudo. Então, a gente percebe que essas claves, a clave de Fá da quarta linha e a clave de Sol, elas são claves que, na verdade, é uma sequência uma da outra. Pega do Fá e vai embora lá para cima. Então, as notas transitam de uma clave até entrar na outra, ok?
Há uma transição aqui, e aqui ainda no meio você poderia considerar que pode se pensar na clave de Dó. A clave de Dó, ela fica uma região intermediária, pega um pouco aqui da de Fá, pega um pouco da de Sol, é equivalente. A clave de Dó, ela acaba escrevendo um pouco daqui e um pouco dali, sem precisar usar linhas suplementares, tá bom? Porque, o que eu tô querendo dizer? Se eu não passasse desse Dó para uma clave de Fá, se não existe isso, e eu quero registrar notas graves na clave de Sol, eu preciso começar a usar um monte de linha suplementar, porque já não tem mais linha aqui. Eu tenho que usar a linha suplementar. Para evitar a linha suplementar, eu entro na clave de Fá. E o mesmo vale para a clave de Sol. Se eu quero escrever notas mais agudas que esse Dó aqui, eu posso escrever. Só que eu sou obrigada a começar a usar linhas suplementares, porque não tem mais linha da pauta. Eu tenho que começar a usar linha suplementar. Por isso também que a clave de Dó socorre isso. Porque a clave de Dó, ela põe o Dó lá na terceira linha, se for a clave de Dó da terceira linha. E aí tem espaço ainda para eu fazer notas para cima, sem usar linha suplementar. E tem espaço ainda dentro da pauta para eu fazer notas mais graves que esse Dó, sem usar linha suplementar. Entendeu? Então, às vezes, ela é útil também para uma questão de limpeza da partitura, de não ficar muita linha suplementar, tá bom? Ela é uma região intermediária, tá? Uma vez que você entendeu isso aqui, a gente volta para cá e você entende a tessitura do violoncelo, que começa lá no grave da clave de Fá, parte do princípio que ele entraria na clave de Sol, que seria aqui o Dó, né, central, e vai mais e mais e mais ainda, tá bom? Mas não tanto quanto vai o violino, e o violino não tem a região do grave que o violoncelo tem. O violoncelo é um instrumento maior, tem mais graves, o timbre é mais grave do que o violino. Então, se você pega essa partitura aí, e aí você fala, poxa, eu vou escrever ela para violoncelo, ela está toda em violino. Além de saber a extensão do violoncelo, você também tem que saber que o violoncelo pode usar até 3 claves. A clave de Fá, ele pode usar a clave de Fá, ele pode usar a clave de Dó, da quarta linha, aqui, e ele pode usar a clave de Sol. E que dentro da escrita dele, começa aqui nesse Dó, né, que é as notas mais graves, e até aqui, até 3 linhas suplementar, ainda a gente mantém a escrita na clave de Fá. Mas a partir daqui, ficando muito, já troca para a clave de Dó. E vai aqui até 2 linhas suplementar, usando clave de Dó. E a partir daqui começa a ficar muito, já assume a clave de Sol. E aí você olha esse circo aqui e fala, quê? E aí que você começa a ver a necessidade de você entender para quem você está escrevendo, para quem você transcreve essa partitura, tá bom? É que esse caso específico do violoncelo usa 3 claves possíveis. Não é todo instrumento que vai usar 3 claves. Você, de repente, vai usar apenas uma e acabou. Agora, pensa comigo, já que eu abri esse precedente aqui da clave do violoncelo, né? Pensa comigo, que nota que é essa aqui? Adotando a ideia de que aqui é o Dó 4, isso aqui, Dó, Mi, Sol. Esse é o Sol 4. Beleza? Saiu do Dózão lá embaixo, ó, Dó, Dó 3, Dó 2, esse é o Dó 2. Saiu do Dó 2 e parou lá no Sol 4. Quem é esse aqui? Aqui é o Dó 3, aqui é o Dó 4, né, que é o Dó central. Dó, Mi, Sol, Sol 4. Você viu que essa nota é a mesma que essa? Ó, vou repetir. Aqui é o Dó central, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. O Sol em cima do Dó central, portanto, Sol 4. O mesmo que esse. A mesma nota, só escrita em outra clave. Então, tá vendo que eu só agora transpus a clave, estou continuando a extensão possível do violoncelo. Se esse aqui é o Sol 4, Sol, Lá, Si, Dó. Esse é o Dó 5, concorda? É um próximo Dó. Concorda? E aí tem alguma coisa estranha aqui, porque esse não vai ser o mesmo e vai ficar estranho em relação ao outro. É? Deixa eu pensar. Dó 5, não, porque esse aqui vai ser chamado nessa clave. Ah, Dó 5, louca. Muito louca. Entrando em parafuso no meio da aula. Sim, porque o Dó 4 é esse aqui, nessa clave. Esse é o Dó que está em cima dela. Dó 5, é a mesma nota, indo embora. Tá vendo? Tá entendendo?
Eu sei que pode ser confuso, especialmente se o seu instrumento não é o violoncelo, ou se for o violoncelo, talvez porque você ainda está aprendendo a lidar com essa escrita no violoncelo, também pode ser confuso, tá bom? Mas não é algo complexo. Só é algo novo que a gente olha e fala, tá bom. E que tem essa particularidade de usar 3 claves especificamente no violoncelo, tá bom? Só que é interessante você saber para quem você está escrevendo, porque você vai saber como que você transpõe as notas que estão lá no violino, tá bom? E aí você adequa para a escrita do violoncelo. Então você tendo esse norte, você vai fazer toda a adaptação. E daí você começa pensando. Vamos lá. Vamos ver. Se você olhar essa partitura, você já vai começar a pegar ali e trocar a clave. E aí você... Deixa eu pegar a partitura. Cadê a partitura? Aqui, ó. E aí você olha. O que está escrito aí nessa clave? Pensa, eu vou fazer a transposição literal ou eu vou adaptar a oitava? Como que você vai chegar a essa conclusão? Pensa dentro das possibilidades que o instrumento tem. Se você olhar aqui nessa partitura do violino, tem o Ré, que é o Ré 5 aqui. Tem um Ré 5 aí, tá vendo? E aí, a partir desse Ré 5, dá mais uma olhada na música toda, vai olhando, vê se tem notas muito mais agudas, vê se vai ter... Por que eu tô falando isso? Porque o violoncelo tem um limite de extensão de notas agudas. Ele vai aqui, ó, até, né, o Sol, sim, esse é o Sol 5, Sol, Lá, Si, Dó 6, até a região do 6, né? Dó 6, Ré 6, Mi 6, até ali, né? Dó 5 e vai até Dó 6 ali, até aqui. Se tiver mais notas mais agudas do que isso aqui, nessa partitura, já não vai ser possível fazer uma transcrição literal. Então, eu tô dando uma olhada para ver se tem notas mais agudas do que isso aqui. Eu tô literalmente olhando, porque é clave de Sol, então eu vou ver se nessa região de clave de Sol tem notas mais agudas. E eu tô olhando e não tem. Daria para eu simplesmente ler nessa clave, você concorda? Porque o violoncelista, ele poderia continuar nessa clave de Sol, ele lê em clave de Sol. Ele nem precisaria adaptar a oitava. Agora eu preciso te falar uma outra questão, que vai do seu entendimento para o instrumento. Notas muito agudas, nessa oitava do Dó 5, né? Na oitava Ré 5, Mi 5, até chegar no 6, é um desafio técnico. Não é fácil tocar, não é fácil afinar. Então pode ser que você, ao nem querer adaptar, você fala, não, mas isso aqui está dentro da tessitura do instrumento, nem precisa adaptar. Eu leio clave de Sol, porque eu sou violoncelista, eu leio clave de Sol também, ou o músico para quem eu estou escrevendo vai ler clave de Sol, tá na região de alcance, tem essas notas dentro do violoncelo, não preciso nem adaptar. Só que aí vem, qual é a questão técnica envolvida? Não é tão simples executar essas notas mais agudas, demanda um aperfeiçoamento técnico maior, exige mais do músico. Então, às vezes, mesmo sendo possível, não é real. Às vezes o músico não vai conseguir, vai ficar complexo. Então, seria bacana você adaptar a oitava, para que você deixe mais confortável, especialmente se você está começando a estudar ou se aquele músico para qual você está escrevendo também é um músico ainda iniciante do ponto de vista técnico no instrumento, entendeu? Você vai deixar mais confortável para a realidade dele. Então, você adaptaria, muda a oitava. Nesse sentido, já não vai ser uma transposição literal, vai ser uma transposição adaptada às oitavas. Você já entra para a clave de Fá, para deixar mais grave. Você mantém os acidentes ocorrentes, não muda nada, essa música tem acidente ocorrente, eu mantenho. Você mantém a fórmula de compasso, não muda nada. Então, você começa a trocar esse Ré. Esse Ré é o Ré 6, mas eu vou colocar esse Ré aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar ele bem aqui mesmo, ó. Ré, Ré. E aí, eu literalmente troquei para o Ré 3. Eu poderia também, ao invés de ficar lá, esse é o Ré 6, né? Eu poderia colocar aqui, deixa eu pensar, o Dó 6, esse aqui acima, Dó central, bug no sistema da professora. O Dó central, esse aqui, seria isso mesmo, é o Ré 4, isso aqui. É o Ré 3. Ó, isso aqui é o Dó 4. Isso tá pra baixo. É o Ré 3, tá bom? Ok? E lá em cima, vou fazer uma colinha aqui. Lá na clave que eu tô com esse Ré aqui, que está acima do Dó central.
E tá bem para cima do outro dó. Dó 4, dó 5, ré 5. Eu falei que era ré 6, falei só para ver se você estava atento. Não tava, né? Ré 5. Se esse é o dó 4, esse é o dó 5 e esse é o ré 5. E nesse momento você fala, meu Deus! Entendeu? Se esse é o dó 4, esse é o dó 5, então esse é o ré 5. Estava num ré 5 aqui, ok? Eu estou colocando ele para baixo desse dó central. Eu estou mudando 2 oitavas, porque ele estava para cima de o dó central, bem para cima, estava 1 oitava acima. Eu estou colocando ele na prática 1 oitava abaixo. São 2 oitavas de distância. Esse aqui é o ré 3. Eu transformei ele em ré 3. Ok? Para deixar mais confortável. E aí eu vou. Ré, ré. Deixo o ré de novo aqui. Veja o movimento na partitura. Desceu pro dó. Eu desço pro dó. Tá vendo? E aí eu vou. Nossa, Daiane. De nota em nota. Oi! Escrevi a clave errada. A clave de sol não. Clave de fá. De nota em nota. Ré. E aí eu não vou mais, né? Se eu decidir que eu vou fazer a minha relação nesse ré aqui, não vou me perder disso. Esse vai ser meu ponto de guia, né? Esse ré aqui, né? Eu tirei esse ré que apareceu lá para ser referenciado como esse. Então eu não vou em nenhum momento trocar esse ré, pegar um ré mais grave toda vez que vier esse aqui, entendeu? Toda vez que veio esse aqui, que era o ré 5, eu troquei ele para ré 3. Estando o ré 5 escrito, vai virar ré 3, ré 3, ré 3, e vou mantendo isso. E vou fazendo isso, de notinha em notinha, a partir da movimentação que vai tendo. Entendeu? Adaptei as oitavas. Toda transposição, toda transcrição de partitura vai demandar um tempo, uma energia, uma concentração sua. Você vai ter que ficar concentrado, escrevendo, pensando, montando a sua partitura. Escrevendo ou editando num editor de partituras, enfim. O fato é que você precisa gastar um tempinho concentrado e você precisa, antes de tudo, entender para quem você está escrevendo, tanto do ponto de vista do instrumento que você está escrevendo, quanto para o músico que vai tocar aquilo, que vai ler aquilo. Qual é o seu potencial técnico para uma escolha ou outra? Isso tem que ficar evidente, tá bom? Mais do que você saber numerar se é ré 5, se é ré 3, se é ré 4, mais do que essa numeração, não é o número em si que é importante. O importante é que você use essa numeração para ter um espectro de distâncias de som. Por quê? Porque o piano é um instrumento muito visível. Quando você faz essa comparação com as teclas do piano, essa distância de oitava é muito clara. Mas pode ser que você não é pianista. Então você não tem esse mapeamento visual que quem está acostumado a ver o teclado tem. O piano, o teclado, os instrumentos de tecla são um dos instrumentos mais visuais de todos, deixa escancarada essa distância entre as notas. Tanto é por isso que esse sistema, né, de padronização internacional ali de alturas, esse sistema científico de alturas, ele demonstra essa relação das oitavas a partir da visualização do teclado, do piano, porque é muito visível. Mas quando você não tem essa visualização, vale a pena você começar a comparar por números para te dar uma ideia de distância, para você ficar com naturalidade sobre as distâncias entre as oitavas, de onde você está para onde você está indo, e ter uma sonoridade mais clara, ter uma correspondência mais real de como aquilo vai estar soando mesmo, tá bom? Não é pelo número em si, mas é uma estratégia para você poder ver essas distâncias, ver essa sonoridade, onde está isso. Assim você consegue mensurar. Combinado? Ok, Dani. Uau, eu entendi tudo isso, mas socorro! Tem bastante coisa para eu pensar, para eu calcular em tudo isso, e tem certeza que se faz necessário eu ficar fazendo toda essa troca, essa transcrição de partituras, quando isso realmente é necessário? Isso é necessário quando você não encontra a partitura para o teu instrumento, porque o que a gente não pode é ficar tendo uma limitação. Eu não vou tocar porque eu não encontro a partitura. Se eu não encontro a partitura do meu instrumento, eu fico sem tocar e paciência. Não se limite, não se limite dessa forma. Se você não encontra a partitura para tocar, você resolve isso por 2 caminhos.
O primeiro caminho é fazendo a transcrição da partitura que você encontrou, o que é relativamente fácil e o que, inclusive, você pode fazer de maneira lida. Às vezes, conforme você vai evoluindo na música e no entendimento do teu próprio instrumento, você não quer nem escrever a partitura de novo. Você é capaz de ler ali naquela outra clave, se é que você tem fluência na leitura daquela outra clave, demanda isso também. E aí você lê, sabe que não é a altura que você vai conseguir executar exatamente no seu instrumento e transpõe essa altura mais para o grave ou mais para o agudo. Às vezes você faz isso de forma lida, sem precisar escrever. Às vezes não, às vezes por você não conhecer aquela outra clave, então você precisa reescrever realmente. Mas é um caminho que você se concentra, faz ali, edita manualmente ou digitalmente e pronto, adaptou. Ou um segundo caminho, você começa a desenvolver o teu ouvido musical para também tirar as músicas de ouvido. É muito importante que nós nos desenvolvamos e aprendamos que o ouvido musical é um elemento, é um forte agregador que a gente tem ali e que a gente precisa desenvolver. A gente não pode se saciar, eu não encontro as partituras do meu instrumento, eu não vou tocar. Não funciona assim. Se você se limita dessa forma, você fica cada vez mais estacionado. Não, existem alternativas. E claro que para você conseguir tirar as músicas de ouvido, você precisa buscar um aprimoramento musical, buscar um treinamento que vai despertar o teu ouvido também. O que você não pode é ficar o tempo todo ancorado em usar aplicativos para fazer isso. Às vezes, o caminho mais rápido e fácil é buscar aplicativos, buscar programas de computador, que naturalmente vai fazer a transposição de clave rapidinho, ou que vai fazer você pegar e tocar ali, o que às vezes você toca, mas não sabe montar a partitura, então você toca o computador ali, o programa escreve a partitura já para você. Às vezes a gente tem essa tendência a querer esses auxílios da tecnologia que estão aí, que são para serem usados. A gente não tem que afastar a tecnologia de nós. Não, não. O problema é quando a gente está usando isso como uma muleta, por não nos tornarmos músicos melhores. E isso faz a gente ter sempre um vínculo de dependência. A gente se torna um músico mediano, infelizmente essa é a realidade, e a gente está sempre dependente ou de um aplicativo para fazer essa transposição da partitura de claves, para tirar de ouvido ali, para montar a partitura que eu tiro, eu toco, ele monta a partitura para mim, porque você toca ali no instrumento e ele vai escrevendo já, né? Você está dependente dele, do programa, ou você está dependente de alguém fazer isso para você, do seu professor fazer, de alguém descobrir para você, e você vai estar sempre nessa média. Um músico mediano não vai ter autossuficiência, não vai ter recursos que você resolve coisas que aparecem no seu dia a dia, como essa angústia de não encontrar a partitura que você precisa tocar ou que você quer tocar. Dairi, mas isso se aplica para qualquer instrumento? Esse conhecimento que a gente vai desenvolvendo? Isso se aplica para qualquer instrumento? O fato de eu aprender aqui a usar questões teóricas vai servir para mim? Eu toco gaita, Daiane. Eu não toco nem violino, nem violoncelo. Eu não toco violão, não toco piano, eu toco gaita. Essas questões vão servir para mim, certeza? Toda vez que a gente se aprimora musicalmente, nós nos beneficiamos independente de qual é o nosso instrumento. Independente de qual é o nosso instrumento. A base musical, a base da linguagem musical, ela é universal, ela é a mesma. Para qualquer instrumento, não importa o instrumento que você toca. O entendimento da música, ele é o mesmo para qualquer um. Então, toda vez que a gente se forma musicalmente, toda vez que a gente entende cada vez de forma mais aprofundada a música, nós nos tornamos músicos melhores, porque há um elo de aprendizado entre todos os instrumentos, que é justamente essa compreensão da música, esse entendimento rítmico, melódico, harmônico, esse entendimento teórico que vai fomentar a nossa habilidade musical, ele é o mesmo para qualquer instrumento. O que varia de um instrumento para o outro é a técnica, é como você domina, como você tira som daquele instrumento. Isso é próprio do seu instrumento e não é próprio do outro. Mas o entendimento da música é o mesmo. E por isso que a gente se beneficia muito. Porque nós temos estratégias e recursos para avançar. Poxa, Dani, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho... Imagina, eu tenho pouco tempo para estudar. Se no pouco tempo que eu for estudar o meu instrumento, eu ainda for seguir e tentar fazer outros estudos, eu não vou conseguir, eu vou estacionar.
Muitas pessoas falam assim, eu escuto, Dani, mas eu já estou fazendo um curso do meu instrumento, eu não consigo me dedicar a isso. É muito comum escutar isso. Vocês falam isso para mim, vários comentários vocês já deixaram e eu escuto de forma recorrente, mas eu estou estudando aqui e eu preciso focar aqui. E isso quer dizer, não tenho tempo. Dá para perceber nas entrelinhas que eu não tenho tempo para isso. Acontece que você não está entendendo que ao não se organizar, você está colocando um limite para o teu avanço musical. A não se organizar para incorporar o entendimento musical, você está decretando até onde você cresce musicalmente, até onde você fica travado, porque você limita as suas potencialidades, os seus recursos, você fica dependente sempre de alguém, de uma orientação. Então, às vezes, nós tendemos a querer estar numa região de conforto, daquilo que é possível para a gente, que nos deixa mais confortável. Quando você não tem tempo, quando você já está dedicado numa área de estudo aqui, de aprimoramento técnico instrumental, você está dentro de algo que é confortável para você, que você conseguiu estabelecer. E o que é desconfortável, nós tendemos a não querer, porque se eu tiver que organizar de novo a minha rotina para distribuir um pedaço desse meu estudo para o meu aprimoramento, para o meu entendimento musical, da linguagem musical, isso vai de alguma forma deixar desconfortável com os meus compromissos familiares, com os meus compromissos pessoais, com os meus compromissos sociais, meus compromissos profissionais. E o que a gente não percebe é que, infelizmente, nem sempre a área de conforto é o que traz pra gente os melhores resultados. A gente percebe isso lá na frente. Lá na frente não dá pra voltar, né? Já passou. Dá pra você fazer uma outra história, um outro recomeço. Mas o que ficou pra trás, ficou. E isso é fato. Para avançar na música, nós vamos precisar entender da linguagem musical, ao mesmo tempo que entendemos a linguagem instrumental. O que é de maneira essencial. Não tem como, por exemplo, você preparar uma partitura para o instrumento se você não conhece aquele instrumento. O que ele tem de necessidade, como que eu escrevo para ele, quais são as notas que ele vai fazer. Então, o seu estudo vai muito além. Bem além. E se vale eu fazer um parênteses de uma curiosidade, já que a gente está falando bastante de claves, de escrita, de tessitura, você sabia que o termo clave, ele também é usado, ele é empregado na música, não apenas dentro da escrita de partituras e desse registro de alturas, de melodias? Você sabia que a clave, dentro do universo percussivo, também é uma palavra comum de ser usada para representar a síntese de um gênero musical? Eu não sei se você já ouviu, mas vale eu trazer essa curiosidade. A clave, ela é usada, por exemplo, você fala, essa é a clave do samba, essa é a clave do maracatu, essa é a clave do baião, essa é a clave de tal e tal ritmo. Dentro do universo da percussão, a clave, ela representa um ostinato, um rítmico, né? Um padrão rítmico que sintetiza aquele gênero, a levada daquele gênero. Ela é um elemento de associação imediata com a síntese, com a base, por isso um ostinato rítmico que caracteriza aquele gênero musical. Então, vale a curiosidade para você, porque eu não sei se você sabia que existe essa associação desse mesmo termo para um conceito diferente, ok? A clave dentro de um gênero musical que está ali associada como uma sustentação, né? Um perfil da rítmica daquele instrumento. Achei que valia a pena eu vir abrir esse parênteses e trazer essa curiosidade para você. Mas agora, fechando esse parênteses, para encerrar a nossa aula com chave de ouro, eu vou trazer um resumo. Quando você for escrever, montar partituras, você for preparar ali o seu repertório de estudo ou ajudar alguém a ter um repertório para ele, conheça mais o teu instrumento ou o instrumento para o qual você está escrevendo. Se não é seu, para aquele ao qual você escreve. Conheça as possibilidades sonoras daquele instrumento, conheça quais são as claves que ele usa, como que essa clave abarca a extensão, a tessitura, saiba a diferença dele para os outros, para aquela partitura que você pegou, da onde estava, para onde vai, vai adquirindo intimidade com isso. Quanto mais intimidade você tiver,
mais fácil vai ser esse processo de transcrição, mais você consegue fazer de maneira lida, às vezes você nem precisa escrever ali e eu vou além. Com o tempo, você vai aprender que de repente você pega uma partitura que foi escrita para um instrumento que é harmônico. Então você pega, por exemplo, uma partitura de piano e você quer preparar ela para o seu instrumento, que não é harmônico. E aí você começa a conhecer a linguagem do piano para a qual você está retirando a partitura e transpondo para você, né? E aí você vai saber que o piano, ele tem uma possibilidade de escrita contrapontística, onde tem diferentes linhas melódicas, é uma textura musical onde tem uma leitura vertical que tem que ser feita, onde tem muitas linhas melódicas ao mesmo tempo que tem a linha rítmica. E aí você começa, conforme você avança a tua intimidade, o teu entendimento musical, você começa a extrair daquela escrita, que é uma escrita possível para aquele instrumento, o essencial que é possível para o seu. Então você leva para uma textura monofônica, por exemplo. O que é a textura monofônica? É aquela onde só vai ter a linha principal de uma melodia ali. Aquela melodia tá ocorrendo ali porque o seu instrumento é solista. Você vai limpar a escrita polifônica, não interessa aquele monte de coisa, porque o seu instrumento não vai fazer aquele monte de coisa da polifonia, vai fazer uma linha só. Ou você escreve numa linha homofônica. O que é a linha homofônica? É uma outra textura musical onde você tira aquele monte de informação e extrai apenas a melodia principal e os acordes que vão acompanhar ela. Esses princípios de saber fazer uma limpeza maior demandam um entendimento maior da música e demanda você saber de onde estava essa partitura e para onde vai. Se esses dois elementos não estiverem caminhando próximos, dificilmente você vai ter fluência e naturalidade para fazer isso de forma tranquila e possivelmente você vai ficar limitado e vai ficar frustrado por não encontrar a partitura para o teu instrumento. E aí você tem dois caminhos, ou você desiste de tocar ou você tenta comprar aquela partitura. Ao passo que você poderia simplificar os dois, adaptando rapidinho para o seu instrumento. O que é mais legal e o que torna o seu processo de acesso para a música mais real. E é isso que eu desejo para você, tá bom? Essa aula trouxe bastante dicas e eu espero que você tenha gostado, tenha curtido e comece a praticar isso. E claro, possivelmente você ficou com dúvidas, porque foi uma aula longa, uma aula extensa, e se esse conteúdo é muito novo, talvez ficou com dúvidas. Eu conheço, eu sei que isso pode acontecer, então eu já estou te chamando para comentar e deixar suas dúvidas aí, tá bom? Não perder essa oportunidade, porque eu vou te ajudando sempre. Conte comigo, bota as dúvidas aí, põe o seu comentário se você gostou, dá o seu curtir, o seu like, já compartilha essa videoaula, para que mais pessoas possam assistir, possam entender, possam começar a ganhar esse automatismo, essa naturalidade a partir de um entendimento cada vez maior da música, tá bom? A gente se encontra nos próximos vídeos, mas claro, se inscreve no nosso canal. Se você está aqui assistindo e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve para que você possa acompanhar cada vez mais os vídeos que eu estou entrando aqui, ativa as notificações, porque você recebe quando eu entro ao vivo, quando eu ponho um vídeo novo, e assim você fica aí com o seu leque, a sua agenda de oportunidade, de aprendizado, cada vez mais no ar, cada vez mais ativa, tá bom? E eu vou adorar, você vai ajudar o nosso canal e eu vou ficar feliz de te ter aqui sempre comigo, tá bom? Muito obrigada! A gente se encontra nos próximos, hein?